Boa tarde a todos. Boa tarde. Para quem eu não vi, não abracei, vamos nos abraçar depois, tá bom? A gente chega na correria, né? Mas se Deus quiser, lá embaixo a gente se abraça antes de ir embora, toma um cafezinho, assim. E nesta bênção divina de estarmos todos aqui, nesse dia, né? Mais friozinho, recebendo o amparo da espiritualidade maior, José de Mococa, desses amigos queridos, que nunca tardam a estar nos ajudando, nos beneficiando, estão sempre conosco, nos dando, alavancando-nos, né, para que estejamos vindo para a casa de caridade, para que estejamos realmente trazendo melhores condições. Como dizem, né, muitas pessoas, né, os bons espíritos nos soprando, né, assim, nos intuindo, né, falando, vamos lá para a casa espírita, hoje vai ter uma palestra legal, hoje vai ter um passe, você vai sair melhor, as coisas vão ficar melhores na sua vida. Ou seja, eles nunca desistem de estar nos ajudando, né? Esses anjos queridos que estão sempre ao nosso lado. Alguns deles que foram os nossos familiares, que desencarnaram, assim, e que hoje nos buscam com todo amor para que estejamos buscando o caminho de Jesus. E assim a gente vai caminhando, sempre, gradativamente. Ora temos, lógico, as nossas dificuldades, estaremos tendo mais dificuldades, ora estaremos melhores, mas conseguiremos. E conseguiremos com o auxílio de Jesus, do nosso mentor da Casa de Caridade José de Mococa, de cada espírito amigo, de cada mentor que está ao nosso lado, que não está desanimado. Nenhum deles. Imagina só, se os anjos da nossa de guarda, né, esses espíritos estivessem desanimados, como é que a humanidade estaria? Estaríamos todos realmente caindo ali, né, todos ociosos, mas não é. Sempre acredita em nós, mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas. Assim como Jesus o fez. Veio à Terra há mais de 2000 anos acreditando em nós. E vamos então acreditar em nós mesmos. Vamos progredir, caminhar, estudarmos juntos, trabalharmos juntos. E hoje a gente tem a possibilidade de receber nosso irmão João aqui, novamente, nos dando mais uma das suas lindas palestras, né? Ele, na verdade, é um grande estudioso, né, dos livros de André Luiz, da doutrina espírita, né? Realmente nos traz grandes e belas artes, né? Não foi uma palestra, é artes, né, que nos passa. E hoje, gente, ele veio há um tempo atrás, ele nos prometeu que ia fazer uma outra palestra. E a outra palestra que ele nos faria seria o passe, né? Então estávamos ansiosos para receber esta palestra. Então, João, a casa é sua, a palestra é sua, fica à vontade, tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma alegria mais uma vez ganhar esse presente de estarmos juntos nessa casa, para conversarmos a respeito de um pouquinho da doutrina espírita. Da última vez que nós estivemos aqui, esse pessoal me convidou, né? Eles são bondosos, né? Então eles convidam de novo para ver se a gente acerta, né? Então falaram, da próxima você vai acertar. Então vamos lá. Como disse o Rafael, os amigos espirituais estão sempre ao nosso lado, a nos auxiliar nos trabalhos, mas o fator limitante é o médium, ou seja, somos nós, né? Coitado de nós, né? Então aqui se achando o quanto que todo trabalho maior é feito pelos companheiros espirituais. Mas, como sempre, a gente gosta de fazer pergunta para as pessoas, mas fiquem calmos, porque eu gosto de responder a pergunta que eu faço. Eu não vou pedir para alguém responder a pergunta que eu faço. Então a gente diz assim, quem somos? É uma pergunta muito fácil de responder, João. Eu tenho RG, eu tenho CPF, eu sei quem eu sou. Não estou perguntando desse eu individual, eu estou perguntando do eu coletivo. E o eu coletivo, quem somos? Nós somos espíritos eternos. Nós somos criados por Deus, simples, ignorantes, lá pequenininhos, lá no passado. O Livro dos Espíritos diz que é assim, numa questão que é 450, que ele diz assim, a mesma distância que existe entre o anjo e o átomo, né, é a mesma distância que existe do homem a Deus. Então, assim, nós fomos criados tão pequenininhos, de uma maneira muito simples, mas não interessa saber como é que Deus criou a gente, porque tem muita gente curiosa, como é que criou, como é que faz, né? Fala assim, a gente ainda não sabe o mínimo, por que a gente quer saber o máximo? Mas na verdade, nós somos espíritos eternos, criados com uma potencialidade muito grande.
E também no livro dos Espíritos diz assim, só existem 3 coisas no universo: Deus, o Espírito e a matéria. A pergunta é assim, e como é que se compõe a nossa estrutura espiritual? Porque o Espírito, ele é carregado de potências que a gente ainda desconhece. Jesus vira para as pessoas, naquela época dele, que nós éramos mais ignorantes do que somos ainda, e diz assim, olha, tudo que eu faço, que vocês chamam de milagres, vocês podem fazer, ou poderão fazer, e muito mais. Olha, se Jesus disse que nós carregamos potencialidades muito maiores do que aquela que ele falou, é porque ele estava dizendo o seguinte, olha, vocês são metidos à lei do progresso, e vocês foram criados lá naquelas coisinhas infinitesimais chamadas átomos, e vocês vão virar anjos. A lei do progresso diz assim que nós vamos passar de espíritos ainda simples e ignorantes, espíritos imperfeitos, para espíritos bons, depois nós vamos nos tornarmos espíritos puros. Esse é o nosso destino. Não precisa sofrer de outra maneira. Nós vamos evoluir. Então nós carregamos potências imensas dentro de nós. Mas assim, queira ou não, nós somos compostos, hoje todos nós que nos encontramos aqui, de um corpo material, um corpo espiritual, que é o perispírito, e a mente, que é o espírito, ela que pensa. O espírito pensa, não é o cérebro de carne que pensa. Isso já está fartamente comprovado. Tem um americano que ficou famoso porque ele fez uma tese lá numa faculdade famosa lá nos Estados Unidos, não é porque ele é americano, porque lá o pessoal é muito ciência, e eles aceitaram a tese do homem, chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. Óbvio que ele não pode falar o seguinte, ó, tem que ser desse jeito, vocês vão ter que engolir o que eu estou mostrando para vocês. Se vocês quiserem, vocês aceitem. Assim os espíritos mais elevados fazem, ó, eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem, vocês aceitem. Mas está aqui comprovado, viu? E ele pegou o caso de 20 crianças e pré-adolescentes, comprovadamente que tinham reencarnado. E eles guardavam a memória da existência passada. Esse sujeito chama-se Ian Fleming. E o que a gente vai falar? A gente vai falar o seguinte. Essa coisa de reencarnação é coisa de espírita. Não, gente. A ciência já mostrou muitos casos. E mostra ainda que o espírito sobrevive. E nas potencialidades do espírito, ele, ao entrar num determinado globo do universo, por exemplo, a Terra, o mundo, ele adquire desse mundo, ele consegue magneticamente captar a matéria daquele mundo para constituir o seu corpo espiritual, o chamado perispírito. E nós tomamos inúmeras atitudes que são chamadas automáticas, mecânicas, sem a gente saber o que a gente faz. A brincadeira que eu faço com as pessoas é a seguinte: você sabe que o seu coração está batendo? Ele está batendo porque ele está batendo, é automático. O intestino está funcionando? Está funcionando, é automático. A respiração nossa está funcionando? Tá. Eu posso interferir na minha respiração, é claro. Torná-la mais consciente, mais mecânica. Mas a gente está dormindo, a respiração está acontecendo, a circulação está rolando. Tem muita coisa acontecendo no nosso corpo que a gente desconhece, no nosso próprio corpo físico. Mas o mais importante é assim, nós somos constituídos então de corpo físico, que tem seus automatismos, nós somos constituídos de espírito, que é o envoltório do espírito, e o espírito que pensa. Mas seja lá como for, tudo é origem do espírito. É de lá que se origina tudo. Mas entre o perispírito e o corpo físico,
existe uma camada energética chamada duplo etérico. E esse duplo etérico é como se fosse uma pilha de energia que a gente pode desgastar e recarregar, gastar e recarregar. Mas esse recarregar ou gastar é comandado, obviamente, pelo Espírito, pelas nossas atividades, e quem comanda nas nossas atividades é o próprio Espírito. E essa carga magnética que eu carrego, ela pode ser doada, porque se eu carrego e descarrego, ela pode ser doada ou reabsorvida. Mas eu vou contar para vocês outra coisa, que tudo nos nossos corpos, o corpo perispiritual ou no nosso corpo físico, é eletromagnético. Não tem jeito. Você fala assim, brincadeira de espírita, né, João? Como é que faz o eletrocardiograma? É eletromagnético. Como é que faz o eletroencefalograma? Eletromagnético. Como é que faz a eletroneuromiografia? Eletromagnético. Caramba, nós somos uma pilha de energia magnética. Disso ninguém duvida, a ciência até para mostrar. Tem hoje em dia um exame que é chamado ressonância magnética dinâmica, ou famosa ressonância magnética com emissão de pósitrons. Na verdade, hoje em dia, a ciência já começa a mostrar fisicamente que quando o meu pensamento se polariza num determinado ponto, determinadas áreas do meu cérebro ou do meu corpo se modificam na sua condição, que eles podem medir ainda, que é o fluxo de sangue e a movimentação, a intensidade de movimentação daquela área no campo energético. Então, queiram ou não, nós somos energia. E energia determina sempre, quando ela está circulando ao nosso derredor, um campo magnético, um campo eletromagnético, que nós habituamos a chamar de aura. A aura, ela é uma mistura das energias magnéticas do corpo físico com do corpo perispiritual. E reflete a qualidade do pensamento, dos interesses do espírito. Na introdução, no segundo capítulo de um dos livros do André Luiz, que é chamado Mundo Maior, o André está lá conversando com as pessoas, porque eles estão esperando o mentor, que é o Clarencio, ir até os planos superiores para receber orientação sobre um determinado caso de auxílio que eles tinham para realizar. Saibam os senhores, lá no plano espiritual, os espíritos não fazem o que querem. Quando Deus determina alguma coisa, quando Jesus determina alguma coisa, e está acontecendo alguma dificuldade com alguém, eles precisam pedir autorização para mexer. Eles não são abelhudos, eles não interferem na vida das pessoas recém à torta direita, não. Quem faz isso é o espírito inferior, que não pede autorização para ninguém. Tudo tem ordem no plano superior. André diz assim, que ordem é característica de espíritos ordeiros, e os espíritos superiores são ordeiros. Então, eles vão pedir autorização e falar, olha, vocês ficam me esperando aqui que eu vou demorar uns 2 dias para ir aos planos superiores, ver o que a gente pode fazer por essas pessoas ou não fazer. Deixar como tal. Afinal de contas, as escolhas são deles, do que está acontecendo. Fizeram bobagem, vão ter que colher aquilo que plantaram. Ou vão ver se a gente, apesar dessas bobagens que eles fizeram, se a gente pode interferir ajudando. E eles falam assim, pode ficar aqui, enquanto vocês ficam aqui, vocês vão conversando, se inteirando das coisas, aprendendo mais, e eu volto. E ele sai conversar com uma pessoa mais velha que ele do serviço, e depois de eles estarem conversando bastante, né, o André fala assim, mas puxa vida, a gente só vai ficar conversando. Ele falou, não gente, a conversa sadia, instrutiva aqui na espiritualidade, ela é considerada trabalho. Ela é bonificada como trabalho, porque significa
significa conversar, a gente aprende. E ele fala assim, e se eu modificasse o tom da minha conversa, em vez de ser produtiva, instrutiva, elevada, para uma conversa de padrão inferior? Ele falou, seu corpo se cobriria de uma nuvem negra, cinza, e os amigos espirituais, os nossos maiores, te reconheceriam imediatamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que essa energia nossa, ela se modifica de forma imediata, conforme aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, que é a ação, realização do pensamento, determina imediatamente alterações no nosso padrão energético. E eu vou falar uma coisa para vocês. Toda modificação no padrão energético determina alteração em todas as células do nosso corpo, consequentemente nos tecidos do nosso corpo, consequentemente no funcionamento dos nossos órgãos e resultando no benefício, que é a sanificação, ou na doença instalada no nosso corpo físico. Porque ela vem, a doença, fundamentalmente do espírito, do pensar. Óbvio que a gente está falando da lei de ação e reação. A lei de ação e reação ela é imediata. Gravem isso. Quando a gente coloca um padrão energético maior num determinado lugar ou campo, a física já diz, eu boto 1 grão de energia num determinado globo, o padrão energético do globo se eleva. Se eu coloco 1 grão de energia positiva dentro de mim, o meu padrão energético modifica-se imediatamente. Muito bom. Então, a pergunta é, João, então nós sofremos ação de energias muito mais do que se imagina. Muito mais do que se imagina. No capítulo 6 desse livro maravilhoso chamado Missionários da Luz, no capítulo 6, no meu livro que é meio velhinho, né, é cheio de risquinho aqui, está meio despencando, é na página 67. Olha só o que o André Luiz vai dizer na página 67. Eu deixei marcadinho aqui para não perder. Bem legal. Ele fala o seguinte, ó, do André, nesse livro, que é o Alexandre, um espírito muito elevado, ele diz assim, olha André, você não pode ignorar que as próprias formas inferiores aqui na Terra se alimentam quase que integralmente dos raios, descem verticalmente sobre a fronte dos homens, a cada minuto, bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios que sobem também, uns descem verticalmente, outros sobem verticalmente, que eles dizem o seguinte, os raios caloríficos luminosos que a ciência terrestre mal começam a conhecer, os raios gama proveniente das integrações atômicas da Terra e várias expressões emitidas pela água, pelos metais que alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E olha o que ele vai falar. Ele falou no sentido vertical, de cima para baixo, de baixo para cima. Olha o que ele vai falar que é muito sério. Ele diz assim, no sentido horizontal, experimenta o homem atuações dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Gente, nós estamos aqui nesse momento num campo eletromagnético e na reunião anterior que nós falamos
sobre a visão espiritual do centro espírita, como que os espíritos veem o centro espírita, eu garanto para vocês, esse ambiente humilde, localizado num cantinho dessa cidade, num lugarzinho lá do mundo da nossa Terra, que é também um planetinha, dentro do universo, ele recebe uma atenção especial. Uma atenção dos amigos espirituais, que trazem aqui o seu esforço. E como foi colocado, alguns companheiros espirituais que se interessam por nós, se eles não têm condição ainda de tudo, eles buscam auxílio aos superiores, e nesse momento, não por merecimento nosso, mas por misericórdia divina, por caridade, eles vêm e criam aqui, e criaram, está criado aqui, um ambiente energético de elevado padrão. E eu conto, mais uma vez, eu conto as histórias que eu peço sempre para as pessoas fazerem cara que é pela primeira vez que não escutaram ainda, né? Eu conto que uma senhora chega para o Chico, e estava começando a reunião, ela já chegou meio atrasadinha, para variar a casa estava lotada, não tinha lugar, e pede para o Chico um passe, porque ela estava com uma dor de cabeça muito grande. O Chico fala assim, olha, eu vou arrumar um lugarzinho para você, você fica aqui pertinho de nós, na hora que terminar a reunião eu te dou o passe, você vai ficar aqui. Arrumaram uma cadeira para ela, puseram ela pertinho. Terminada a reunião, o Chico foi lá e deu o passe, e ela foi embora. Grande coisa, João. E aí? O Chico não perdia uma chance de ensinar. E não fez fofoca a respeito da mulher, não. Ele tomou-a como exemplo. Ele disse assim, hoje à tarde, essa senhora teve uma discussão verbal com o marido, a projeção de pensamento negativo de um para o outro foi tão intensa que rompeu uma artéria no cérebro dela, pequenininha, e ela chegou aqui com um coágulo no cérebro. E durante a reunião, como essa que nós estamos fazendo, da palestra, os amigos espirituais extraíram o coágulo, cauterizaram a artéria. Se ela não viesse aqui essa noite, ela teria desencarnado, com o popular derrame ou AVC. E o pessoal falou, mas e o passe, o Chico? Ela pediu, eu dei. Ele diminuiu o trabalho dele. Ele falou que o ambiente que nós estamos, ele é preparado de tal maneira, como mostra no livro Domínios da Mediunidade, com equipamentos, com pessoas desencarnadas que realizam a preparação desse ambiente, a sanificação do ar, porque a casa espírita não para momento nenhum, trabalha 24 horas por dia, dos 7 dias da semana. Quando a gente vai embora, o trabalho continua. Isso daqui não é abandonado, como a gente lê nos últimos capítulos do livro Os Mensageiros, lá do centro da Dona Isabel, uma casinha miudinha, lá na década de 40, nos arrebaldes lá do Rio de Janeiro. A intensidade do que acontecia naquela casa, você imagina numa casona dessa daqui. O quanto tem, e que é muito maior do que o aspecto físico. Mas vamos voltar para nós aqui. Nós estamos falando de energia, João. Nós estamos falando das coisas que podem se modificar, do ambiente que a gente pode se beneficiar ou se adoecer. O ambiente determina um campo energético magnético, é por isso que a gente fala que a gente não deve andar em determinados lugares. Para tomar cuidado nos lugares que a gente caminha. Como disse o nosso André aqui, através do seu mentor, que ele diz assim, que nós trocamos, angariamos energias, dos vegetais horizontalmente, dos vegetais
dos animais irracionais e dos próprios semelhantes. Ou seja, as nossas trocas magnéticas, energéticas, elas são uma realidade. Eu brinco com as pessoas, cuidado de andar no metrô, porque aqueles esfregando no metrô lá é perigoso. Você fala assim, como é que a gente faz então, João? Para se isolar disso daí? Ou, num ambiente propício, como é que eu faço para pegar essa energia? Isso nós vamos falar daqui a pouco. Vou falar tudo uma vez, né? Porque senão perde o interesse, o pessoal vai embora, né? Não, vamos deixar alguma coisa para daqui a pouquinho, devagarzinho. Mas então ele diz assim, olha só. Nós nos nutrimos. João, esse mentor do André Luiz está falando uma coisa que nunca tinha visto na obra da doutrina espírita do André Luiz. Não, lá no livro Nosso Lar, tem o Rio Azul. O campo das águas, que o André descreve. E ele diz assim, olha, quando a gente usa as águas do Rio Azul aqui no Nosso Lar, ela vai para as instâncias inferiores de Nosso Lar, que é o Instituto da Regeneração, e de lá ela é preparada e segue em fluxo em direção à Terra. Você fala assim, peraí, a água do Rio Azul, como ela é fluídica, ela é energética, nós recebemos essas energias vindas das instituições espirituais que nos rodeiam, e como disse o André, até de estrelas distantes. Todo mundo já ouviu falar dos exilados de Capela. Capela fica numa outra constelação muito distante da Terra, onde existem espíritos, os capelinos, que se interessam por nós, e de lá eles vibram a nosso benefício. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem mais gente jogando a favor do que contra. Tem mais gente de elevado padrão espiritual buscando por nós, oferecendo suas condições de trabalho, ainda que em pensamento à distância, nas chamadas vibrações, a nosso benefício. Na introdução do livro Os Mensageiros, toda a introdução dos livros do André Luiz é feita pelo Emmanuel, ele fala a frase assim: auxílio ao homem encarnado não falta. E eu falo assim, de vez em quando o Emmanuel deve ficar bravo, porque 2 parágrafos abaixo, bravo que eu quero dizer, meio bronqueado mesmo, dá bronca na gente, não ficar nervoso, porque o espírito, o padrão dele já entende o quão criança que nós somos, né? Ficar bravo com criança não adianta, né? Então, o que ele diz assim, 2 parágrafos abaixo, mas como é difícil auxiliar o homem encarnado. Aí, nós vamos falar o seguinte assim, nós falamos das forças que nós utilizamos inconscientemente, das trocas que nós realizamos inconscientemente. É comum, dentro da nossa casa, em especial na nossa casa, porque a gente dá o direito de ser o que é dentro de casa, né? E o povo tem que nos aguentar. Tomar determinadas atitudes totalmente impensadas, inconscientes. Ou, principalmente quando a gente está dirigindo o carro no meio da rua, né? Ninguém está vendo, a gente vai passar ligeiro, né? Em geral, acima da velocidade permitida, principalmente quando não tiver zoinho, para multar a gente. Aí, passa alguém lá, solta um elogio, né? Passa alguém lá, solta uma vibração pesada. E eu vou contar um segredo para vocês. Quando a gente emite uma vibração, nós somos uma pilha. Para eu emitir um determinado padrão energético, eu devo modular o meu padrão energético dentro da pilha que eu sou, como a gente falou, e projetar essa energia. Então, o primeiro a ser afetado, se eu me carrego de uma energia positiva, sou eu. O primeiro a sofrer as consequências, se eu me carrego de uma energia negativa, sou eu. Então, quando eu penso mal de alguém,
quando eu executo o meu pensar através do agir ou do falar negativamente a respeito de alguém, o primeiro a ser prejudicado, eu. Por isso que Jesus falou uma coisa muito clara: quando os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Ou seja, quando eu só enxergar o bem, eu vou ter um padrão energético bom, porque o espírito elevado ele só enxerga o bem. Eu brinco com as pessoas lá em casa, que o dia que eu desencarnar, eu quero a minha sogra, ou a minha esposa, se ela não estiver brava comigo, né? Até lá, para me defender. Porque a molecada pronta, ela só defende, ela só vê coisa boa. E eu fico. Quero brincar de roxinho com os moleques, né? Elas, não, mas olha, mas. Eu falo, tá bom, tá certo. Então, já arrumei 2 advogadas. Tomara que elas se mantenham fiéis ao cuidado, hein? Mas tudo bem. Vamos voltar aqui para nós. Ou seja, eu determino meu padrão de emissão. Mas eu também, segundo a sintonia que eu estabeleço, determino meu padrão de recepção. Então eu tenho a responsabilidade naquilo que eu emito, mas eu tenho responsabilidade naquilo que eu absorvo. Nós prometemos que vai falar daqui a pouco. Nós vamos falar daqui a pouco mesmo. Vamos falar mais um pouquinho, né? Não vamos contar tudo assim de um minuto para o outro. João, como é que eu faço para manter meu padrão elevado diante desse mundo que eu vivo? Que é só estímulo negativo na televisão, nos meios de comunicação. Se a gente procura ficar bem, sempre tem um espírito lá em casa que vai me atormentar, me traz desequilíbrio. Em especial são espíritos encarnados, viu, gente? Não estou falando de espíritos encarnados, não. Quem atormenta mais a gente são os encarnados, espírito encarnado. Eu vou contar para vocês, nós somos espírito, como a gente falou, né? Ora encarnado. Eu falo assim, tem umas brincadeiras lá em casa, sabe? De sumir coisa. Eu ponho no lugar, de repente some. Eu falo, são os espíritos, né? Espírito encarnado que passa lá e põe no outro lugar, depois não lembro onde guardou, né? Vai dar para procurar, né? São os espíritos encarnados. Mas então eu vou contar para vocês o seguinte, assim, como é que a gente faz para manter um padrão vibratório, um padrão energético elevado? A brincadeira é, usa o evangelho, pô. Lá está tudo. O Evangelho tem tudo, é o livro de orientação. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá escrito, eu sou o caminho, mas quem tem que andar o caminho é você. E como é que ele falou isso? Ele falou, tome a sua cruz e siga-me no meu caminho. Seguindo aquilo que eu oriento, que está no Evangelho. E o que ele disse no Evangelho? Olhar, vigiar e orar. Só isso, 3 palavrinhas. A didática dele é fácil. Não precisa de muita lenga-lenga, muita conversa. Quem tem conversa comprida sou eu. Eu falo muito para dizer pouco. Jesus falava pouco para dizer muito. Então, olha só o que ele diz. Ele diz assim, olhar, vigiar e orar. Olha o ambiente. Olha o que você está fazendo. Olha o que você está pensando. Vigia não os outros para desconfiança. Vigia você mesmo. Porque o grande mal se encontra em você mesmo. Jesus veio à Terra e não se contaminou com os homens. Paulo, o maior médium de Jesus, aqui na Terra, que interpretou o pensamento de Jesus, tanto tempo, não conviveu com Jesus, mas tem um evangelho que só fala coisas positivas e tem tudo sobre os ensinamentos de Jesus. Ele diz assim, não vos conformeis com o mundo, mas modificai-vos. A gente acha que o mundo está errado, eu quero mudar o mundo e eu estou certo, eu estou sempre certo. Paulo falou muito claro no Evangelho, não entra na do mundo, gente. Modifica você. Você tem que usar o mundo para se modificar. Tá bom, João, eu vou passar a me vigiar mais. Mas Jesus falou para olhar, vigiar e orar. Tá aí, a
grande dica de Jesus não é para a gente ficar rezando o tempo inteiro, não, viu, gente? A oração, ela não é para ficar repetindo palavras, mas fundamentalmente pensamentos. Vamos ver o que o André Luiz fala para a gente no livro Missionários da Luz a respeito da prece. Olha só, ele diz assim: a oração é o mais eficiente antídoto que carregamos. A prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Não é para repetir palavras recitadas. É vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico, ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contatos com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Precisa falar, mas pode parar, né? Pode parar. Mas eu vou prosseguir, porque eu sou teimoso. Eu vou. E ele diz assim: toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante em toda criatura que cultiva a oração, toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em polo irradiante de energias da divindade. Pronto. Nós sabemos quem somos, sabemos que nós temos potencialidades que desconhecemos, mas sabemos que mesmo inconscientemente, ainda dentro da nossa simplicidade e ignorância, nós podemos usá-la para o bem. Nós sabemos que as trocas mentomagnéticas são constantes. Jesus vai visitar Madalena e Marta lá na casa delas. Chega lá com aquele bando de homem. Marta vai para a cozinha. Madalena se senta ao lado de Jesus ali perto dos homens, né? E fica lá na conversa. Marta chega num determinado momento que se enche e vai lá para Jesus e fala assim para ele: mestre, eu estou trabalhando o tempo inteiro lá na cozinha, fazendo comida para todo mundo. Manda a Madalena vir trabalhar comigo, pô, ela só fica escutando conversa de vocês. O que Jesus responde para ela? Ela ficou com a melhor parte. Por quê? Porque ela escutou uma conversa elevada, ela absorveu as energias do ambiente, melhor do que a outra que estava lá nervosa, brava, que está fazendo comida. Ela tinha razão de se queixar? Claro que tinha razão, mas ela tinha que pensar primeiro. Que padrão energético que eu estou emitindo? Ela foi ficando raivosa. Quando ela se encheu feita a lua cheia, ela foi lá se queixar para Jesus. E ele falou: olha, seu padrão vibratório, Marta, caiu. O dela se elevou. Ela ficou com a melhor parte. Onde a gente estiver, fazendo o que a gente esteja fazendo. Como a gente fala na casa espírita, a prece, ela não deve ser formulada. Pode até fazer prece formulada, não tem problema. Jesus ensinou para a gente, Pai Nosso, tem um significado muito maior do que a gente imagina. Não naquela simplicidade dos decretos, das 7 frases dele, mas fundamentalmente a gente deve pensar com simplicidade, fazer preces a cada instante, aquelas preces que podem ser pontuais. E toda prece, como a gente sabe, ela é agradecer, louvar, pedir, né?
o que a gente tem que fazer? A gente tem o tempo inteiro que agradecer a tudo. Volto para o Paulo, eu gosto do Paulo, eu sou paulista. Paulo fala assim, olha só, a tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem. Não é para agradecer só aquilo que a gente acha bom. Ganhei na loteria, obrigado, meu pai. Mas mal sabe o bolo que você arrumou, cara. Não agradece, você devia chorar. Né? João, você vai ter um trabalhando, cara. Você vai ficar doido, vai ter que se esconder dos amigos, vai ter que se esconder do outro. Pelo amor de Deus, vai ter que mudar. Não, fica quietinho no teu canto, na sua simplicidade, na tua humildade. Mas vamos voltar aqui para nós. Tudo dá graça. Os chamados livramentos. Às vezes a gente acha que aconteceu uma coisa ruim para a gente, mal sabe do que foi salvo, do que foi livrado. Mas volta aqui para nós. Então, nesse padrão elevado, a gente se liga aos amigos espirituais superiores, porque eles encontram um ponto de referência. Tem um livro do André Luiz chamado Sexo e Destino. Eu demorei para ler aquele livro. Eu abri umas 10 vezes, mas me chocava tanto no começo, que eu sofri demais. Eu deixava, até que eu consegui. Num determinado momento, o sofrimento da moça, a moça está intoxicada na beira da praia, ia ser violentada. O mentor sai correndo atrás de alguém, porque ela levanta e chucha a moça, ela estava meio, vai, atravessa a avenida, lá no Rio de Janeiro, o carro pega, ela é atropelada. O mentor sai atrás de alguém para ajudar aquela moça. E ele vai atrás dos conhecidos, e nenhum conhecido estava polarizado no pensamento para aceitar a influenciação do mentor para procurá-la e ajudá-la. Uns estavam interessados no trabalho, no ganho, outros em pensamentos negativos. E ele começa então a procurar alguma outra pessoa de bom coração. E ele não encontra ninguém em prece para poder ajudá-lo. 1940, Rio de Janeiro. Já naquela época era assim, você imagina agora. Vai. Gente, é difícil ajudar o homem encarnado. Auxílio ao homem encarnado não falta, mas é difícil ajudar. Porque o nosso padrão de recepção não tem a polarização. A gente consegue as polarizações nos pouquinhos, nos momentinhos miúdos. Mas vamos para nós aqui. Bom, tá bom. Vou passar a me vigiar meu pensamento mais, vou estar mais polarizado, vou procurar agradecer, a transformar todas as minhas atitudes em prece. Legal. Então tá. João, mas você veio aqui para falar de passe. Até agora você não falou de passe nenhum e o teu tempo já está acabando. Muito bem. Aí nós vamos a 2 capítulos interessantes, mas tem um capítulo muito legal. Tem um capítulo número 17 do Dicionário da Luz, que chama Paz. E tem um capítulo, que é o 19, do Domínio da Mediunidade, que chama Serviços de Paz. André entra na casa espírita, e a casa espírita está totalmente preparada, como ela está ensinando aqui. Vocês não podem ver, eu também lá, mas eu garanto para vocês que o ambiente está preparado, sanificado, o ar está carregado de energias positivas, e ele adentra a câmara de passas. Existem cordões vibratórios separando os tipos de espíritos a serem assistidos, que já estão sendo assistidos, e vão continuar sendo assistidos. E naquele ambiente ali, encontram-se simplesmente naquela época, lá na década de 40, 2 médiuns passistas. E desses 2 médiuns passistas, eles estavam sendo preparados. O que eles faziam? Estavam fazendo? Estavam sendo assistidos pelos amigos espirituais.
que os intuíram a fazer o quê? A prece. E através da prece, eles elevaram o seu padrão vibratório, criaram um campo positivo de aceitação do auxílio dos amigos espirituais e se transformaram, naquele instante, como fator de auxílio a eles mesmos. Porque através da prece, escreve André Luiz, no Domínio da Mediunidade, que eles eliminaram as energias negativas que eles carregavam adquiridas no relacionamento diário. Ou seja, o primeiro a ser ajudado no pensamento positivo, aquele que faz o pensamento positivo. O primeiro a ser auxiliado naquele que faz a prece, mesmo em direção aos outros, aquele que está fazendo a prece. Em seguida, o mentor toca a mente do passista e desce da mente do passista toda uma energia protetora à sua organização física. Então, quando o passista fala assim, não vou no centro hoje não, estou cansado, estou com gripe, eu estou com visita, não, hoje não. Ele acabou de perder uma oportunidade imensa. Tem um dos livros do André Luiz, que é chamado Obreiros de Vida Eterna, onde um médium passista, ele recebe o auxílio diferenciado da espiritualidade por 25 anos de dedicação ao passe. Candidato-se ao serviço do passe. A casa precisa. Muita casa tem dificuldade para ter passistas. Eu não tenho condição, mas eu já vou falar já que tem. Pera um pouquinho. Imediatamente entram grupos de espíritos preparados para acudir às necessidades de cada uma daquelas pessoas que iam ser atendidas pelos passistas. E começa o serviço de passe. Alguns se beneficiaram completamente. Pouco menos, mais ou menos. A grande maioria não se beneficiou quase nada. Por quê? Porque não estava receptiva. Porque não estava preparada para isso. Eu trabalhei muitos anos ali no centro da cidade, no meu serviço público lá, e ficava perto da federação. Aí as pessoas falavam, vamos dar uma corridinha na federação tomar passe, a gente vai lá rapidinho e volta. O fast food de passe, né? O delivery, né? Não é assim, gente. Para receber, a gente também precisa se preparar. Por isso é que se faz esse tipo de preparação que a gente está fazendo, onde se polariza a nossa mente, no sentido, pelo menos, de ouvir. Irmão, eu durmo, eu entro no centro, eu sento ali e eu durmo. Lá nos Mensageiros, o Aniceto diz assim, até os dorminhocos, os invigilantes, colaboram no serviço da casa, pelo menos eles não estão lá fora. Eles estão num ambiente sanificante. Pelo menos os seus companheiros espirituais podem ouvir. E nesse momento, acontece aqui e na Câmara de Passes, pela modificação do padrão vibratório, o desligamento de entidades espirituais ligadas a nós, não malfazejas, às vezes até alguns malfazejos. Esse foi o primeiro auxílio. Como a gente trata na casa espírita, a transmissão de energias, que pode acontecer, como eu falei para vocês, no metrô, na rua, em casa, e acontece o tempo inteiro, mas aqui é um ambiente preparado para isso. E o passe espírita, o médium, é um intermediário, o chamado elo de transição, porque o passe é espiritual. O médium é o intermediário. E vêm os mentores e trazem preparações
que os nossos mentores pediram antecipadamente. Eu falo muitas vezes, eu confesso que eu não vou ao centro. Eu sou carregado do centro. Eu estou arrebentado. Vou para o centro arrastado. Mas saio de lá flutuando, maravilhoso. Porque os meus mentores, meus guias e protetores, os meus amigos espirituais, pediram muito por mim. Mas eu tinha que fazer alguma coisa pelo menos, né? Pelo menos pegar o carro e dirigir até o centro. Eles pediram, prepararam, e cada um de nós vai receber um serviço individual. Segundo as nossas necessidades, segundo os nossos, entre aspas, méritos, né? Muito mais misericórdia do que mérito, mas segundo as nossas necessidades. E aí, vêm os amigos espirituais, interferem e trazem para cá como se fosse num hospital. A gente pode receber um socorro, um acidente no meio da rua? Claro. Chega lá o SAMU, aplica injeção, dá soro, põe um negócio na garganta da gente, bota a gente daquela maca dura assim, né? Pode. Mas onde que eles levam a gente? Hospital, onde tem recurso. Esse daqui é o hospital. Aqui tem recurso. Então, ali naquele lugar humilde, simples, atrás dessa cortina que a gente não vê, o que tem aqui nessa casa, o que tem ali, é feito, então, a transmissão de energias doadoras, são feitas realizações que a gente não pode imaginar, porque a gente ainda não conhece e não precisa. Jesus foi muito claro que a gente precisaria, para ser amigo, chamado amigo dele, para que vocês sejam chamados meus amigos, vocês precisam fazer o que eu mando, porque não dá para entender agora. Eu não vou perguntar como é que o povo faz para botar um foguete em torno da Terra, aquele trem imenso, pesado, num desabar de lá de cima, e fotografar coisas lá do outro lado do mundo. Não sei como é que funciona aquilo. Eu não sei como é que funcionam os aparelhos dentro da medicina que eu exerço, mas eu acredito neles. Eu boto fé. Por que eu não vou botar fé no passe? Sabendo que nós somos pura energia. Sabendo que os amigos espirituais interferem positivamente porque eles são mentes libertas e, em geral, os nossos assistentes são de potencialidades muito maiores que nós. E que eles podem fazer coisas que a gente não imagina. Chega uma senhora que estava com sangramento genital, uma hemorragia, há muito tempo. E ela entra no meio da multidão e toca na roupa de Jesus. Ele para no meio daquela multidão e fala assim: alguém tirou um dom de mim. Quem me tocou? Todo mundo que estava do lado dele, naquele esfrega, todo mundo se enrolando. Como que ele tocou? Está todo mundo tocando, mestre? Ele fala: não, alguém me tocou com capacidade de recepção. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se preparar para vir na casa espírita. Estando em que condição nós estivermos. Sabendo que os nossos amigos espirituais estão nos assistindo o tempo inteiro, preparando coisas maravilhosas para nós. E ao chegar aqui, respirem profundamente, absorvam esse ar puro e sanificado da casa, cheio de elementos de modificação das nossas estruturas interiores, sabendo que pela lei da física, na hora que colocam um ponto de energia positiva dentro de mim, todo o meu universo orgânico eleva seu padrão vibratório. E nessa elevação de padrão vibratório, eles podem acordar células que estavam dormentes, modificar o padrão
de células doentes e, consequentemente, nós vamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Rafael, todos nós que tomarmos o passe, vamos sair daqui curados? Vamos sair daqui feliz da vida? Se eu estiver preparado, eu vou sair no mínimo melhor. Descreve o André Luiz, que entra na câmara de passes, um senhor, barriga mais volumosa, cansado, e senta, e os amigos espirituais vão dar o passe nele. O mentor da câmara de passes: não, chega. O André Luiz fala: mas como não? Não vai dar melhora para ele? Não vai dar cura para ele? Isso não é falta de caridade? Ele fala o seguinte assim, ó, está aqui, no domínio da mediunidade. Esse senhor já veio aqui, e por 10 vezes nós curamos ele. E ele volta e não modifica a sua atitude. Ele é dado a discussões calorosas, a maltratar as pessoas porque ele é caprichoso. Ele é uma pessoa que quer impor o seu pensamento para os outros. Ele é aquela pessoa que quer impor o sistema dele para os outros. E para isso, ele fala duro com todo mundo. E com isso ele recebe vibrações negativas das pessoas, que ele deposita nas suas estruturas mais frágeis, que são fundamentalmente o coração e o fígado. Mas assim, André fala, mas então, os nossos maiores nos orientaram que a gente pode auxiliar a pessoa durante 10 vezes, é chamado caso de 10ª vez. E se ele não melhorar, é para deixá-lo à própria sorte até que ele se modifique. Jesus não faria isso. Fez. Ele conta da seguinte maneira assim, que tinha um rei, em que tinham as pessoas que deviam para o rei, né, para variar, né? O rei não deve para ninguém, brincadeira. Mas assim, o devedor do rei, que ia ser condenado, então vai passar em audiência com o rei. E ele pede misericórdia para o rei. E o rei, vendo a sua misericórdia, as suas necessidades, a sua fala, entendeu o seu sofrimento e o perdoa de todas as suas dívidas. Ele sai no meio da primeira esquina, ele encontra alguém que devia para ele, pega o sujeito pelo pescoço, exige isso, maltrata o sujeito, começa a bater nele, os guardas pegam, levam os dois lá e falam, ó, senhor, esse daqui que o senhor acabou de perdoar, de sará-lo, ele encontrou o outro que devia para ele lá e está fazendo tudo errado. Ele fala, então, prendam, tome tudo que ele tem, até que ele se modifique. O que a gente está querendo dizer com isso? Está querendo dizer com isso que nós, ao recebermos o benefício, temos a obrigação de estar preparados e nos modificarmos, ou procurar nos modificar. Senão, a gente não precisa ir no passe. Brincadeira. Mas eu vou dizer o seguinte, porque muitos de nós vai tomar o passe e se não está preparado, o passe não penetra. Tem uma outra situação de 5 pessoas que receberam o auxílio do passe. Era um passe especial para desequilíbrio mental. Uma delas se beneficiou, os outros 4 saíram como se estivessem na mesma condição. Então, gente, eu preciso querer, eu preciso buscar, eu preciso mobilizar a minha vontade. Aquilo que o povo chama de simplesmente de fé, de acreditar, eu falo que eu não acredito, sabe? Ponto para vocês. Eu já passei da época de acreditar, eu tenho certeza pura e absoluta no auxílio da espiritualidade, porque eu já vivi e vivo constantemente dentro da minha vida prática de cuidar de gente,
da minha vida prática, do sofrimento daquilo que eu não sei. Eu olho para a pessoa e falo, eu não sei o que você tem. Não falo para ele, lógico, né? Para a pessoa, senão eu vou procurar outro médico que está falando que não sabe o que eu tenho. Não. Mas eu aprendi uma coisa com o André Luiz. Ele diz assim, se os médicos orassem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma coisa importante, fazer a prece, ela é fundamental. Predispor-se à ajuda, ela é fundamental. E colaborar com a manutenção da nossa saúde através do nosso esforço de modificação própria. Aquilo que vulgarmente na casa espírita se chama de reforma íntima. O que a gente chama de reforma íntima, hoje em dia nós temos um nome mais amplo, mais significativo, mais completo, que diz que é o processo educativo que a gente deve ter das modificações dos nossos hábitos. A gente tem que modificar os nossos hábitos. Eu tenho que vigiar as minhas atitudes para mandar para os outros coisas negativas. Procurar mandar para aqueles que me cercam coisas positivas. O pensamento nosso é tão interessante que tem no livro Entre a Terra e o Céu uma situação muito especial que eles vão acudir uma criança recém-nata que está doente e eles dizem o seguinte, que o ambiente da casa era tão desestruturador que essa criança absorvia os elementos da casa e o pensamento da mãe era tão desequilibrado que ela envenenava o próprio leite que ela oferecia para a criança. Então é chamado a história do leite envenenado. O nosso pensamento é capaz de modificar o alimento que nós colocamos à mesa, a água que nós bebemos dentro da nossa casa. Tudo aquilo que a gente falou do automatismo, nós devemos fazer, através da doutrina espírita, é transformar tudo isso na vigilância da racionalidade. Porque na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo está escrito o quê? Fé inabalável é a única que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então nós estamos passando do acreditar para ter certeza. Nós estamos passando daquilo que parecia uma coisa muito estranha, muito boba, para aquilo que nós chamamos de racional. João, o passe é transmissão de energia que nós fazemos a todo instante. O que modifica o passe que está lá fora do que está aqui dentro, além de ser um passe espiritual? É que aqui, além de ter a companhia dos amigos espirituais, mobiliza-se a vontade. O passista, que é qualquer um de nós, porque todos nós transmitimos energias para os outros, mas quando nós polarizamos o pensamento através da vontade, ele se torna mais potente. Através da prece, ele se torna mais elevado. Então, João, qualquer um pode dar passe? Pode. Qualquer um é preparado para o passe, sim. O que se exige do passista? Boa vontade. Firmeza no pensamento. O resto, o plano espiritual cobre das nossas deficiências. Inscrever-se à candidatura do passe é fundamental. E se o passista fica firme nas suas atitudes, o plano espiritual, a promessa está aqui, ó. Designa mentores segundo as próprias condições e auxiliares cada vez mais potentes segundo o empenho do passista, a benefício da vida do passista, porque ele passa a ser inscrito como se fosse de carteira registrada no plano espiritual. E no livro Missionários da Luz, Alexandre diz assim: o passe magnético é capaz de devolver a vida onde ela quase se faz extinta. Gente,
Ninguém vai receber aquilo que quer, mas vai receber aquilo que precisa. Tenham segurança, tenham firmeza, mas se preparem para tanto.